volume 24. Capítulo 9 – Excursão educacional de 4 dias pelo vilarejo Superde. Voltei para a aldeia dos Superdes com os 2 cavaleiros a reboque. Viajar com eles significava que eu não poderia usar o círculo de teletransporte, então fizemos a viagem de um dia de volta a Irelio de carruagem. Passamos a noite em Irelio. Eu queria pegar o Chandler no caminho, mas ele disse que ainda não havia localizado nosso informante, então apenas trocamos relatórios de progresso. Desapontado com o fato de Geese ter nos escapado por tanto tempo, apressei-me. Depois de mais um dia, chegamos ao vilarejo da Ravina do Uirm da Terra. Como da última vez, ela estava cheia de pessoas. A velha estava repreendendo os mercenários com entusiasmo. Era o que se esperava, já que nem 10 dias haviam se passado desde a última vez que estive lá. Eu queria assegurar à vovó que estava tudo bem e que o povo da floresta estava seguro, mas ainda era um pouco cedo para isso. Haveria tempo depois que o grupo de caça fosse dissolvido. Ficamos na aldeia e, na manhã seguinte, entramos na floresta. É longe o suficiente para que cheguemos lá ao pôr do sol se sairmos pela manhã. Peço um pouco mais de sua paciência. Indique o caminho. Não quero me atrasar. Meus pés estão doendo. Meus 2 soldados tendiam a se queixar. Primeiro, Galichon. Ele tinha um magnífico bigode em forma de guidão e era muito parecido com o funcionário da recepção. Eles poderiam ser irmãos. Seu tom e sua maneira de falar eram totalmente diferentes, no entanto. Ao contrário do bigodes da recepção, Galichon era muito mais rude e parecia um pouco rude. Ele também era impaciente. Eu ia pagar pela alimentação deles na pousada, mas antes que eu pudesse dizer uma palavra, ele já havia pago tudo, inclusive a minha parte. Na estrada, no momento em que ele viu que era hora de acender uma fogueira, já estava juntando lenha. Houve também a vez em que fomos atacados por monstros. Na verdade, ele tentou assumir a liderança na luta. No final, fui eu quem lidou com os monstros, é claro. Não podia permitir que ele se machucasse. Quanto a Sandor, ele era do tipo de rosto comprido, rosto de cavalo, se você achasse ruim. Ao contrário de Nokopara, onde quer que estivesse, ele não era de fato um cavalo. Em comparação com Galichon, ele era mais descontraído. Sempre usava um sorriso bobo e nem sequer sacava a espada quando os monstros apareciam. Ele também não era muito falante. Quando não era necessário que ele falasse, ele se calava. Curiosamente, porém, ele era curioso sobre tudo. Assim que descobriu que eu podia usar magia não vocalizada, ele me fez uma série de perguntas impressionantes. Ele estava vestido como um soldado, mas talvez fosse um mago. Às vezes, eu pegava Sandor me olhando de forma significativa, como se estivesse me avaliando. Isso me fazia sentir como se estivesse sendo observado, mas eu não podia fazer nada a respeito. Eu era o cara que tinha aparecido do nada, pedindo que cancelassem a caçada. Ele provavelmente tinha ordens para ficar de olho em mim, caso eu fizesse algo suspeito. Era natural que ele estivesse atento. O trabalho deles era literalmente me observar. Mesmo assim, por alguma razão, isso me dava arrepios. Por incrível que pareça, eles mal olhavam para Doga. Apesar de sua aparência, ele era um garoto inocente e eu não achava que ele tivesse a inteligência necessária para enganar alguém ou algo assim. Talvez eles tivessem percebido isso e, por isso, não estavam em guarda. Na estrada, realizei uma campanha de informações positivas dos Superdes voltada para Galichon e Sandor. O pessoal da tribo Superde são boas pessoas. Eles são um pouco bruscos, mas desde que você os encontre de forma racional, eles responderão de boa fé. A propósito, eles também são gentis com seus filhos. Não somos crianças. Sim, é claro, mas não se preocupe. Eles lhe darão as boas-vindas. Infelizmente, eles estavam céticos com relação aos Superdes. Se eles aparecessem assim, não importaria se os Superdes os recebessem, eles suspeitariam da própria comida colocada na frente de seus rostos. Sem mencionar que havia uma praga na aldeia até recentemente.
eles poderiam hesitar em comer a comida. Mas, felizmente, os Superds tinham as provisões de alimentos da equipe médica agora. Todas essas coisas foram produzidas no reino de Azura, portanto, devem ser deliciosas. De qualquer forma, eu queria que eles vissem os pontos turísticos da aldeia dos Superds. Nós nos divertiríamos muito juntos. Chegamos à ravina do Wyrm da Terra. Diante de nós havia duas pontes. Por que há duas pontes? Uma delas estava lá originalmente. A outra era a que eu havia construído. Eu não queria que a ponte antiga caísse quando eu estivesse na metade do caminho, então usei magia da terra para construir uma nova. Qual delas vamos atravessar? Esta aqui, eu disse, apontando para minha ponte. Imediatamente, Galichon pulou e começou a atravessá-la. Apesar da altura e da falta de um corrimão, ele avançou sem hesitar. Ele não estava com medo. Acho que não. Eu o segui com Sandor atrás de mim e Dogger na retaguarda. Por favor, não despenque, eu disse em voz baixa. Se eu tivesse atravessado primeiro e a ponte tivesse começado a desabar, eu poderia ter me salvado, mas Galichon insistiu em ser o primeiro. Ele era igualzinho a Iris. Talvez Galichon também fosse um lutador no estilo do deus da espada. Há dragões da terra lá embaixo, disse Sandor. Eu me virei e ouvi limpando a garganta, olhando para baixo de nós. Você é natural deste país, certo, Sandor? Não sabia. Eu sabia, mas esta é a primeira vez que venho aqui. É justo? As pessoas que tinham visto todos os pontos turísticos famosos em seus países de origem eram poucas e distantes entre si, e esse não era um destino turístico. Ele era um soldado, portanto não estava disposto a entrar em uma floresta na qual todos eram proibidos de entrar. Pegue a cordilheira do Wyrm Vermelho no Reino Azura. Quase ninguém havia escalado aquele conjunto de picos. Era a mesma coisa. Mestre Rudeus, você se apresentou como um seguidor do deus dragão Orsted. Sandor começou. Mas você já lutou contra um dragão da terra. Não lutei. Você fez uma mágica espetacular na estrada. Se você lutasse com um, acha que conseguiria a vencer? Sua voz estava trêmula. Talvez ele estivesse com medo de que um dragão da terra subisse o barranco e nos atacasse. Não conseguíamos ver o chão da ravina. Isso fazia com que a imaginação ficasse fora de controle, imaginando o que poderia estar à espreita lá embaixo, e o que poderia sair voando. Não se preocupe, eu lhe disse. Não posso fazer nenhuma promessa se cairmos no meio de um enxame, mas posso pegar um ou dois deles. Um ou dois. Sandor repetiu. Tudo bem. Ele não parecia tranquilo. Ei! Mexam-se! Galichon gritou. Enquanto conversávamos, ele já havia chegado ao outro lado e estava esperando por nós. Acelerei meu passo para alcançar nosso companheiro apressado. Quando atravessarmos a ponte, estaremos praticamente em cima do vilarejo Superd. Então, a verdadeira tarefa começaria. Bem-vindo ao tour educacional da Vila Superd, guiado por Rudeus Greirat e seu assistente, Doga. Havia apenas 2 turistas. A aldeia dos Superds tem uma única entrada, com 2 guardas vigiando para impedir que os monstros entrem. Os Superds têm um órgão sensorial único e, graças a isso, nunca deixam passar um intruso. Eles já estão cientes de nossa aproximação, mas não há com o que se preocupar. Eles são uma raça muito amigável. Por que está falando assim? Galichon perguntou desconfiado. Estou explicando, respondi. Havia muita coisa que você não conseguia entender só de olhar, então eu tinha que explicar tudo que eles não percebiam. É por isso que seu guia está aqui. É para isso que serve a apresentação. Agora podemos ver a entrada. Está vendo eles? Esses são os Superds. Está vendo como seus rostos estão apontando para cá, apesar de ainda estarmos dentro da floresta. Apontei para a aldeia e os 2 soldados se enrijeceram. Eles eram Superds, de fato e de verdade. O cabelo deles é verde. É isso mesmo. Mas não há nada a temer. Você se dá muito bem com os ogros,
com sua pele vermelha e chifres. O cabelo Superd é um pouco diferente, só isso. Por dentro, eles são iguais a você, embora, como acontece com qualquer tipo de pessoa, haja algumas diferenças culturais. Se você for amigável, eles gostarão de você. Se você for hostil, eles ficarão desanimados. Eles são como nós. Veja, por favor. Enquanto eu falava, um dos guardas se aproximou de nós. Em primeiro lugar, eu precisava que eles entendessem que os Superds não eram demônios. Cumprimentar com um sorriso e receber um sorriso de volta. Esse era o primeiro passo para o bom relacionamento humano. Levantei a mão e cumprimentei o guarda. Jambo. O guarda me encarou duvidosamente, com a mão meio levantada. Ele se virou para olhar para seu companheiro. Ops! Me empolguei um pouco. Desculpe-me. Estou aqui com enviados do reino Beiril. Quero lhes mostrar a aldeia. Você se importaria de nos deixar passar? Vá em frente. Ruigerd nos contou sobre isso. Muito obrigado. Eu também gostaria de falar com o chefe, se possível. Muito bem. Vou passar adiante. Um dos jovens guardas saiu correndo em direção à aldeia. Nós o vimos sair e então eu disse, sigam-me. Galishon e Sandor entraram lentamente na aldeia atrás de mim, com os rostos tensos. Eles estavam nervosos. Para impedi-los de se preocuparem, diminui o ritmo. Havia uma praga circulando por aqui até outro dia, mas os humanos não conseguem pegá-la. Eu não sabia disso de fato. Os Chasokas parecia curá-la, mas eu nem sabia se a causa era o Vita ou uma praga. Talvez eu já estivesse infectado, e daqui a um mês o reino Beiril estaria mergulhado em uma pandemia. Eu ainda escolheria a sobrevivência dos Superds em vez do risco de infectar humanos que eu não conhecia. Eles estão preparando comida ali. Acho que estão preparando o jantar, considerando o horário. Aquele lugar ali é onde eles cultivam vegetais. Do outro lado, estão esquartejando os despojos da caça. Está vendo a carcaça? Está visível agora, mas é um monstro invisível. Eles não nos atacaram no caminho para cá, mas estão na floresta. Os lobos invisíveis se tornam visíveis depois de estarem mortos por algum tempo. Como o nome indica, eles são lobos e são invisíveis. Somente os Superds podem caçá-los bem. O chefe e os outros precisariam se preparar, então eu os levei para dar uma olhada rápida na aldeia, explicando o caminho. Nenhum dos Superds se aproximou de nós. Eu também não estava disposto a me aproximar deles de forma descuidada. Com a indiferença com que eles estavam se comportando, eu me perguntava se isso não teria um efeito negativo na imagem mental que os soldados tinham deles. Eu estava me preocupando demais. Tudo que eles estavam vendo eram as cenas idílicas que você encontraria em qualquer vilarejo em qualquer lugar. Estava tudo bem. Todos nós estávamos bem. Há um homem da igreja de Milis ali. E um elfo. Olhei para o lado e vi Cliff e Linalise conversando sobre algo. Eles estavam caminhando e apontando para um maço de papéis. Provavelmente ainda estavam procurando causa da doença. Sim, ele é o principal arquiteto da recuperação dos Superds de sua doença. A Femilis reconhece os Superds. Então? Não é a totalidade da Femilis, mas algumas de suas facções aceitam demônios. Pelo menos posso lhe garantir que a igreja de Milis não vai enviar um exército para o reino Beiril só porque vocês abrigam os Superds. Os dois soldados não responderão. Quer que eu o apresente? Sugere. Não? Tudo bem. Levantei a mão para cumprimentar Cliff. Ele acenou com a cabeça para mim e cruzou os braços. O fato de vê-lo vivendo pacificamente na aldeia dos Superds confirmaria que os Superds não eram um perigo. Cliff parecia severo enquanto olhava para Galishon e Sandor. Eu precisava de outra peça. Oh, olhem para lá. Há crianças Superds vindo nesta direção. As crianças passaram correndo por nós, segurando bolas e rindo entre si. Suas caudas não são adoráveis. Todos os Superds as têm. Elas acabam se transformando nas lanças brancas que carregam. As crianças são doces e inocentes, não importa de onde venham, eu disse,
seguindo as crianças com os olhos. Você não acha? Os soldados não se viraram para observá-los. Será que eles odiavam crianças? Não era isso. Eles estavam olhando na direção de onde as crianças tinham vindo. Lá estava uma figura inquietante em um casaco branco e um capacete preto. Galichon ofegou e levou a mão à espada. Rapidamente me coloquei na frente dele. Isso não é um superde. Apenas o ignore. Então quem é ele? Esse é o meu chefe, Deus Dragão Orsted. Eu sei que ele parece um pouco perturbador assim, mas ele está bem. Ele deixará seu reino assim que isso terminar. Ele é inofensivo e não vai ficar aqui. Por favor, fique tranquilo quanto a isso. Entendo, disse Galichon, depois de uma pausa que durou tempo demais. Orsted olhou para eles por alguns segundos, depois se virou e foi embora. Quando ele saiu, a tensão dos soldados se dissipou. A maldição de Orsted tinha o efeito de azedar situações tensas. Por outro lado, depois de ver Orsted, deveria ficar ainda mais claro que os Superd não eram mais do que aldeões comuns. Há muitos guerreiros entre os Superd, mas, como você pode ver, mais da metade deles são mulheres e crianças inofensivas. Por favor, deixe de lado seus preconceitos e olhe para eles sem preconceitos. Eles se parecem com demônios para você? Perguntei a eles logo depois de darem uma olhada em Orsted. Eu estava claramente insinuando que Orsted era muito mais diabólico. Eu pediria desculpas a ele depois. Não parecem, disse Sandor no silêncio que se seguiu. Deixando de lado o Senhor Deus Dragão. A aldeia em si parece ser como qualquer outra aldeia normal. Sim, parece a minha cidade natal, concordou Galichon. Independentemente de Orsted ter sido eficaz ou não, as impressões de Galichon e Sandor não foram ruins até agora. Notei que o jovem guarda de antes vinha em nossa direção. O chefe vai recebê-los, disse ele. Obrigado. Se vocês dois puderem me seguir, eu os apresentarei ao chefe. O chefe estava pronto para nos receber. Sentindo que isso era um bom sinal, guiei os dois soldados até o local onde o chefe nos aguardava. O chefe esperava em uma casa grande. Como o salão ainda estava sendo usado como centro médico, ele teve que tomar providências temporárias. Havia 3 anciãos esperando por nós, 2 dos 4 que estavam lá na minha reunião com o chefe, além de Ruigerd. Os outros 2 anciãos ainda estavam se recuperando. Norhan ficou ao lado de Ruigerd. Quando entramos, ela nos trouxe um chá que havia preparado com antecedência. Minha irmãzinha foi muito atenciosa, se é que posso dizer isso. Ela não teria tido coragem de fazer esse tipo de coisa antes. Suponho que esses sejam os frutos de uma educação formal. Bem, mestre Rudeus. Sobre o que vamos conversar? A história dos Superdes, sua situação atual e sua solicitação ao reino. Muito bem. Após as modestas boas-vindas, a reunião transcorreu de forma relativamente amigável. O chefe dos Superdes falou e os soldados ouviram sobre o passado, o presente e o futuro da tribo dos Superdes e seu pequeno desejo de viver em paz sem prejudicar ninguém. Com o passar do tempo, os soldados também se acalmaram. A aldeia estava tranquila e os modos do chefe eram gentis. Até Ruigerd estava fazendo o possível para baixar a guarda. Muito bem. Transmitiremos tudo isso a Sua Majestade, exatamente como ouvimos. Sandor disse. Não tenham medo, não os decepcionaremos. Com isso, a reunião chegou ao fim. Os soldados passaram a noite na aldeia. Eles voltariam para casa no dia seguinte. Eu os instalei na casa que nos havia sido emprestada para Chandler e Doga. Doga e eu também íamos ficar lá. Norhan ficou com Ruigerd o tempo todo. Ela estava praticamente presa ao quadril dele, era como se estivesse perseguindo alguma lembrança de Paul. O que vocês acharam da aldeia Superd? Perguntei a eles antes de irmos para a cama. Foi uma jornada mais proveitosa do que eu esperava, disse Galichon, e Sandor concordou. Ambos pareciam felizes. Sempre ouvi dizer que os Superdes eram demônios. Mas é diferente quando você vê com seus próprios olhos, não é? É uma vila normal.
com uma ótima comida. Mas ainda não estou convencido sobre esses monstros que você não consegue ver. Lobos invisíveis, não é? Mas a floresta estava estranhamente silenciosa. Ainda mais silenciosa do que a floresta perto da capital, onde vou regularmente para caçar. Acho que é verdade que eles estão caçando os monstros invisíveis, então, não é? Os dois continuaram encontrando isso e aquilo para elogiar sobre a aldeia até a hora de dormir. Parecia que a excursão educacional ao vilarejo Superde tinha sido um sucesso retumbante. No dia seguinte, decidimos que eu levaria os soldados de volta à capital. Eu disse a eles que, se ficássemos 2 ou 3 dias, eles veriam o lobo invisível de verdade, mas eles disseram que precisavam voltar imediatamente para contar ao rei e fazer com que o grupo de caça fosse dissolvido. Partimos imediatamente. Foi realmente uma viagem turbulenta. Eu realmente queria deixá-los usar o círculo de teletransporte, mas me contive. A pressa é inimiga da perfeição, como diz o ditado. Se eu cometesse um deslize aqui, seria mortificante. Fui dizer a Ruiger de que estava acompanhando-os de volta e depois saí da aldeia. Os Superdes devem estar bem agora. É hora de passar para o Giese. Eu também queria saber onde estavam o Deus do Norte e o Deus Ogro. A coleta de informações de Chandler parecia ter parado por enquanto, e eles poderiam já ter fugido deste país para outro lugar. Isso poderia significar que Siofiri estava em perigo. Ou em outro lugar poderia ser o Santuário da Espada. Eu me perguntava como Siofiri estava se saindo. Esperava que ela tivesse feito contato com Nina em segurança. E como estava Iris? Eu esperava que ela não tivesse causado nenhum problema. Ela provavelmente estava bem, desde que Roxy estivesse com ela, mas Roxy às vezes também dava uns escorregões. Não conseguia me livrar de toda a minha preocupação. Quanto a Aisha e seu grupo, eles ficariam bem, de uma forma ou de outra. Você vai voltar sozinho? Perguntou Galichon. Eu estava caminhando, perdido em pensamentos, quando ele se virou para trás e me perguntou. Olhei ao nosso redor. Galichon, Sandor e eu. Aquele cavaleiro? Ele estava dormindo profundamente quando partimos. Nem mesmo roncando. Sandor disse, e eu percebi que Doga não estava conosco. Eu não havia notado nada. O cara era enorme, mas não tinha presença. Mais precisamente, ele tinha dormido. Ah, bem, eu disse com naturalidade, por favor, não se preocupe. Serei capaz de protegê-lo muito bem, mesmo sozinho. Os outros dois trocaram um olhar. Eles não pareciam convencidos. Não se preocupe, isso não era um problema. Se houvesse uma briga, a presença de Doga não faria diferença. Também me disseram para não ficar sozinho. Veja bem. Eu poderia deixar esses dois esperando por mim em uma fortaleza terrestre enquanto eu ia buscar Doga, mas nós iríamos nos encontrar com Chandler na segunda cidade de Irel. Percebi que a floresta havia se aberto em uma clareira. Tínhamos chegado à ravina do Uirm da Terra. À nossa frente havia 2 pontes. Perfeito. Do outro lado da ponte, quase não havia lobos invisíveis, portanto era relativamente seguro. Eles poderiam esperar por mim quando estivéssemos do outro lado. Eu vou primeiro, disse Galichon como se essa fosse a ordem natural. Sandor e eu o seguimos. Talvez eu devesse ter ido na retaguarda para garantir que eles não caíssem, pensei. Fiquei em alerta para estar pronto sempre que um deles caísse. De repente, Galichon parou. O que é de errado? Perguntei. Galichon se virou para trás. Seu rosto estava vazio. Isso não combinava com seu magnífico bigode. Você vai fazer isso? A pergunta foi dirigida a Sandor. Eu me virei e o vi dar de ombros. Ele é todo seu. Vai em frente. Desculpe. Do que eles estão falando? Pessoal, se vocês têm algo para discutir, podem esperar até atravessarmos a ponte. Sugere. Galichon exalou algo parecido com um suspiro, depois levou a mão direita ao pulso esquerdo. Enquanto eu me perguntava o que estava acontecendo,
Ele enfiou o dedo na manopla e lentamente tirou a luva. Achei que você notaria, comentou. Meu coração estava martelando em meu peito. Em seu dedo havia um anel. Um anel que eu reconheci. Quando vi Cliff Grimore com aquele olho de identificação, fiquei com o coração na boca. Sem as luvas, ele teria nos pegado. Ao me virar, vi que Sandor também havia tirado a luva. Ele usava o mesmo anel. Reconheci o anel porque era o mesmo que estava em meu dedo. O implemento mágico do Reino Azura que mudava seu rosto. Galichon exalou profundamente. Esses teatros estúpidos. Meus ombros estão todos encurralados, disse ele, depois tirou o anel. Diante de meus olhos, seu rosto começou a mudar. Seu bigode desapareceu e foi substituído pelo rosto de um homem de meia idade na casa dos 40 anos. Um rosto de lobo faminto que combinava com sua maneira de falar. Ele era uma pessoa totalmente diferente. Tenho uma mensagem de Giese, não presuma que qualquer item mágico é o único, disse Sandor. Voltei-me para ele e vi que seu rosto também havia mudado. Ele não tinha mais cara de cavalo. Agora era uma criança com cabelos pretos e um rosto ainda redondo com os últimos vestígios de gordura de filhote. Tenho que dizer que estou desapontado. Eu tinha grandes esperanças depois que você derrotou Albert. Eu estava sem palavras. Minha boca estava seca. Tanto Galichon quanto Sandor me olharam com uma hostilidade assassina. Giese disse, se você colocar o chefe em um lugar apertado e com uma base ruim, todos os truques dele vão fracassar. Eu não esperava que você entrasse tão gentilmente e se deixasse flanquear. Quem é você? Eu disse baixinho. Não sei se já havia adivinhado ou não. Galfalion, lutador do estilo do Deus da Espada. Eu sou o Deus do Norte Calman III, Alexander Rybak. Os dois falaram ao mesmo tempo. O antigo Deus da Espada, Galfalion, e o Deus do Norte Calman III. Eles haviam usado o nome de Giese. Eles eram inimigos. Esses dois eram meus inimigos. No momento em que tive certeza disso, peguei minha cintura e apertei o botão para liberar o pergaminho da armadura mágica versão 1. Mas o meu braço não se moveu. Observei meu braço direito cair diante de meus olhos, atingir a ponte e depois mergulhar na ravina. Galichon, Galfalion, quero dizer, estava com sua espada desembainhada. Ele cortou o meu braço, percebi, tarde demais. Agg. Finalmente, uma onda de dor excruciante me atravessou. Tentei cobrir o coto do meu braço direito, meu braço esquerdo também não se mexia. Não se movia. Ele não estava lá. Foi-se. Pelo canto do olho, vi meu braço esquerdo cair no barranco. Então esse é o seu rosto, hein? Nada mal. Muito mais bonito do que aquela caneca que você usava antes. Gal olhou para o meu rosto e riu. Quando meu braço caiu, o anel deve ter parado de funcionar. O chefe lança magia de suas mãos. Corte-as e talvez você consiga acabar com ele, acrescentou Sandor. O sangue jorrava dos cotos dos meus dois braços. Ele estava certo. Eu não podia usar magia. Como se os circuitos que disparavam minha magia estivessem naqueles braços, ela não sairia. Poderíamos tê-lo derrotado sem tudo isso, não poderíamos. Não há como dizer o que pode acontecer quando você luta de forma justa. Giese estava sendo muito cauteloso. Acho que não. Quando ele tinha aquele guarda-costas, Doga, isso era uma coisa. Duvido que eu perderia para ele sozinho. Minha magia não saía de meus braços. Quando percebi isso, comecei a enviar energia mágica para a armadura mágica. Aumentei a potência dos segmentos das pernas e depois me virei. De frente para Sandor, lancei. Eu não estava atacando. Estava mirando além dele, para passar despercebido e voltar para a aldeia Superde. Se algo me atingiu nas costas. Era uma espada, eu sabia disso. Um golpe que cortou a armadura mágica como se fosse manteiga. A espada de luz. Meu tronco foi dividido em dois, ou será que foi? Eu achava que sim, mas sentir um impacto nas costas não fazia muito sentido. De repente,
Me senti sem peso. Eu estava caindo. Minha visão estava girando, mas consegui ver Gal e Alexander olhando para mim por cima da borda da ponte em ruínas. Ah, pensei, chutei para baixo com toda a força da versão 2 atualizada e dei um soco direto na ponte. Continuei caindo. Sem os dois braços e sem poder fazer nada, continuei a cair. Toda a força havia deixado o meu corpo. O medo surgiu em seu lugar. Eu estaria morto em um instante. No momento em que me rendi à minha morte inevitável, algo atingiu meu corpo com força e eu desmaiei. Galfalion olhou para a ravina em que Rudeus acabara de cair e suspirou. Ele caiu. Alexander também olhou para a ravina, com as sobrancelhas franzidas em dúvida. Você se conteve no final, Gal. Parecia que você não tinha passado por ele. Com certeza. É isso? Ele ergueu sua espada. Ela estava quebrada no punho. Como qualquer um que soubesse o que estava fazendo poderia dizer, a espada era de aço fundido, uma daquelas distribuídas aos soldados comuns de Beiril. Não era uma sucata, mas não era uma espada feita para durar. A armadura daquele bastardo era muito mais dura do que eu pensava. Seja como for, Galfalion era um mestre da lâmina, e um artesão nunca culpava suas ferramentas. Não havia necessidade de usar uma lâmina famosa para cortar um oponente de carne e osso. Essa espada deveria ter sido mais do que suficiente, mas a armadura de Rudeus era mais resistente do que ele imaginava. Ele encontrou uma resistência mais forte do que jamais havia encontrado antes quando cortou Rudeus pelas costas. Eu deveria ter trazido minha própria espada, murmurou Gal enquanto jogava a espada na ravina. Não se preocupe com isso, disse Alexander, dando de ombros. Ele continuou a olhar para a ravina. Se tivéssemos nossas próprias espadas, nossas identidades teriam sido expostas. Ele também tinha uma espada Beiril comum em seu cinto. Sem dúvida, não era uma lâmina adequada para o Deus do Norte. Bem, e agora? Vamos até lá e terminamos o trabalho. Alexander hesitou indeciso. Depois que ele perdeu os braços, não pode mais usar magia. Desde que isso não tenha sido uma encenação, acho que estamos livres. E está cheio de dragões da terra lá embaixo. Ele mesmo disse que poderia suportar um ou dois, mas definitivamente não um enxame, disse Alexander de forma conclusiva. Ele também não podia se dar ao trabalho de descer a ravina só para verificar se Rudeus estava morto. Matar Rudeus nunca foi um objetivo. Certo, esse é o nosso maior obstáculo fora do caminho. Estamos voltando agora? Mal posso esperar pela luta com Orsted, suspirou Alexander. E, eu deixei você ficar com Rudeus, então você vai me deixar ficar com Orsted, certo? Os dois voltariam a atravessar a ponte em ruínas. Como se nada de importante tivesse acontecido, eles voltaram para a estrada que levava à capital do reino Beiril. E você só quer subir na classificação dos 7 grandes poderes. O que importa se eu for primeiro? Você está errado. Eu não quero uma posição mais alta. O que eu quero é ser um herói. Quero ser um herói maior do que meu pai foi, um deus do norte maior do que ele foi. Ah, Gal zombou. Ninguém nos seguiu. Ninguém estava observando esse lugar, nem mesmo um Superde com seu terceiro olho. Após o caos causado pela praga, seus grupos de caça não estavam se aventurando muito longe da aldeia. Se alguém estivesse observando, os 2 homens não teriam lançado seu ataque contra a ponte. Não pule sua vez. Vamos nos ater ao plano. Essa era uma das condições. Gal sibilou por entre os dentes. É muito lento. E depois que Vita se precipitou, quem mais se importa com o plano? Com isso, Galfalion e Alexander Rybak desapareceram entre as árvores. A ravina estava vazia. Só restava a ponte em ruínas. Apenas a ponte e o silêncio.